Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para esse webinário de junho da Movimento Mirim. O propósito desse encontro aqui é a gente responder as dúvidas que foram encaminhadas para a gente por alunos e ex-alunos dos cursos online. Gente, nesse mês a gente recebeu 4 questões, as 4 da mesma professora, uma professora de natação. Então, na verdade, a gente vai falar bastante hoje sobre natação infantil, tá bom? Vamos lá, tô com a minha cola aqui para variar, para poder lembrar qual que é a pergunta. Ó, tô lendo aqui, né? Então, qual é a melhor maneira de se aproximar de uma criança que foi hospitalizada e rejeita contato com outras pessoas? Gente, vamos lá. Quando a gente tem uma criança nessas condições, essa rejeição por contato, ela é muito natural. Não tem como eu querer me aproximar de alguém se, na minha concepção de mundo, todas as pessoas que se aproximavam de mim, de alguma forma, violavam o meu corpo, porque nenhuma criança se disponibiliza para tomar picada, para tomar medicação, nenhuma criança quer sequer estar naquele lugar, né? Então, é muito comum que elas façam essa associação. Olha, as pessoas que se aproximam de mim se aproximam para ferir o meu corpo. E aí, então, ela rejeita esse tipo de contato. A gente tem que ter muito cuidado, muito tato para lidar com uma situação dessa. O processo é longo e, assim, os recursos que a gente tem disponíveis são objeto transicional, brincadeiras de asseguramento profundo e asseguramento através da sua proximidade física quando ela permitir, né? Ou então esse respeito pelo espaço, o teu olhar, o teu tom de voz acolhedor. É assim que a gente vai trabalhando. Você vai usando, eventualmente, objeto transicional para mediar essa relação, se reporta à criança, aí, de repente, ela apresenta recusa, você fala, e será que a sua boneca quer fazer? Se ela trouxe uma boneca, um bichinho, sei lá e o quê, como objeto transicional para a tua aula. Então, são esses recursos que estão disponíveis para a gente. Queria dar uma dica para vocês. Quem não teve a oportunidade de assistir, que assista o documentário do Doutores da Alegria. Esse documentário já tem alguns anos que ele foi produzido, eu não sei exatamente quantos, mas para quem trabalha com criança, ele é uma escola de como lidar com criança, porque tem toda uma formação dos palhaços que atendem no hospital, né? Então tem um cuidado com essa interação, é incrível. E as crianças estão num ambiente aversivo e ninguém quer estar lá dentro. Então, o cuidado nessa interação, né, o respeito, é encantador. Eu lembro de um depoimento, eu não vou lembrar exatamente os detalhes, vocês têm que assistir o documentário, né? Mas é um depoimento de um palhaço, ele dizia o seguinte, toda vez que a gente entra no quarto de uma criança no hospital, a primeira pergunta que a gente faz é, eu posso entrar? Então, eles pedem autorização, né? E algumas crianças apresentam recusa, outras autorizam, e essa criança especificamente, ela dizia não, não pode. E aí eles então faziam a seguinte pergunta, você quer que eu saia? E a criança dizia que não. Então ela respondia que eles não podiam entrar, e ao mesmo tempo que ela não queria que eles saíssem. Qual foi o entendimento dos palhaços nessa situação? Eu vou ter que interagir com essa criança no batente da porta, aqui onde eu estou. É esse o espaço que ela está disponibilizando para mim. E assim foi feita, toda a interação com essa criança foi feita dessa forma. Então, isso demonstra um respeito absoluto, né, pela criança. E é assim mesmo, a gente vai ter que fazer toda essa aproximação aos poucos, no tempo que essa criança permitir, não tem outra forma. A gente vai, então, se aproximando dela, interagindo com esse objeto transicional, e aos pouquinhos ela vai se disponibilizando. Eu já presenciei algumas interações de professores com crianças nessas condições, que tinham saído recentemente de uma situação de hospitalização. O processo é longo, mas ele é muito exitoso se existe esse respeito, se você disponibiliza para a criança e ela percebe que você não vai se aproximar, você não vai tocá-la sem que ela autorize. Ela acaba se abrindo para você, porque tudo que ela quer é de verdade mesmo se relacionar com os outros. Ela só precisa dessa linguagem sua, que isso fique claro para ela. Tudo bem? Vamos então para a próxima pergunta. Vamos lá, estou com a minha cola novamente aqui, estou lendo aqui, olha só.
Quando observamos que a presença de outro responsável, no caso a avó, na aula de bebês, trouxer incômodo e irritação para o bebê, como comunicar isso, né? Pessoal, quando a gente está fazendo intervenções com bebês, com crianças muito pequenininhas, elas leem aquele ambiente, a leitura que elas vão fazer de uma situação que é desconhecida para ela, é sempre mediada por um adulto. A gente chama isso de referenciação social. Então, se vocês observarem uma criança de 1 ano aprendendo a andar, ela tropeça e cai. Antes dela começar a chorar, claro, se não for um acidente grave, né? Mas antes dela começar a chorar, ela volta o olhar para o adulto, que é o adulto mais próximo dela, que ela tem mais proximidade afetiva, e de acordo com a reação desse adulto, ela modula a reação dela. Se esse adulto está calmo, ela não chora, ela levanta e sai andando. Se esse adulto se desespera, ela começa a chorar. Então, isso a gente chama de referenciação social. E a gente tem que conhecer essa situação, né, essa manifestação aí da criança, se a gente vai dar aula para bebês, ou para crianças aí entre 2 anos, 3 anos, né, menor do que isso. Por quê? Porque, de acordo com a leitura que aquele responsável que manipula a criança dentro da água faz do ambiente, é essa reação que essa criança vai ter. Principalmente porque nessa fase ela ainda está na fase pré-verbal. Então, ela não se conecta com o significado das palavras que são ditas, mas ela é muito sensível àquele toque. A linguagem que ela está recebendo não é por aquilo que você fala, é pela apreensão no corpo dela. É assim que ela entende aquele ambiente como aversivo ou como um ambiente que é seguro para ela. Então, se essa pessoa está desconfortável nesse ambiente, a informação que a criança está recebendo é de repulsa. Primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar essa pessoa segura no ambiente. Primeiro, a gente tem que garantir que esse é um ambiente confortável para ela, né? Se é uma pessoa que não tem histórico na piscina, ela não vai estar confortável lá. Quanto mais passar segurança para esse bebê que ela está segurando. Por outro lado, se é uma criança que, uma criança, desculpa, se é um adulto que tem já um certo, se sente confortável nesse ambiente, o problema é simplesmente de estar imergindo um bebê lá, né? Aí, as mesmas técnicas que você usaria para assegurar uma criança ou mesmo um adulto, né, o seu aluno na piscina, são as técnicas que você vai usar com essa pessoa. Se aproxima, fala num tom de voz acolhedor, essa pessoa, ela já se comunica com você pela verbalização, né? Então, esteja sempre próximo, olha, tá tudo bem, eventualmente, se tem algum mergulho que ela esteja mais desconfortável para fazer, e o bebê não estiver pronto, não faça o mergulho, ou então, se ele já estiver pronto para isso, faça você e deixe essa pessoa próxima de você, para ela se sentir confortável. Esse é o caminho, tudo bem? Então, a gente tem que assegurar essa pessoa. E, assim, antes dessa aula começar, antecipa o que vai ser feito. Isso, porque todo mundo, a gente tem muita dificuldade de lidar com aquilo que é imprevisível. À medida que as coisas vão se tornando mais previsíveis para a gente vai ficando mais seguro. Então, avisa essa pessoa do que vai acontecer. Olha, a gente vai começar em roda, depois vai ter uma musiquinha, depois eles vão para o tapete. Se você se sentir inseguro em algum momento, eu estou aqui próximo de você, eu te ajudo. E aí, naturalmente, essa pessoa vai relaxando e ela vai passando segurança para o bebê. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos lá, estou aqui na minha cola de novo. As atividades de deslocamento para crianças pequenas na natação são feitas com auxílio do material. Quando que eu tiro esse material, né? Então, eu tenho que observar a autonomia da criança, a idade, o interesse dela em ir sozinho, como é que a coisa funciona. Pessoal, cada um tem uma metodologia, uma forma de lidar com o material. Eu vou falar para vocês como eu entendo que é o ideal. Quando a gente está fora da água, o desenvolvimento do bebê para ficar ereto e para dominar o deslocamento dele, para começar a andar aqui fora da água, ele funciona todo a partir do domínio dele da ação da gravidade. Na hora que ele começa a vencer essa ação da gravidade, ele então consegue se deslocar nesse meio. Quando a gente está falando de água, a gente está falando de domínio do empuxo. Agora, se eu apresento para essa criança um material que é o ponto de apoio dela nessa água, sem que ela tenha experimentado ficar nessa água
só comigo, sem esse material, o que acontece é que isso confunde ela. Porque esses materiais que as crianças usam para se deslocar na água são materiais flutuantes. Então, o que acontece? Uma criança que precisa reconhecer o ponto dela de flutuação, né? Para ela conseguir se manter na superfície da água, na hora que você apresenta um material para ela, esse ponto de flutuação é deslocado. Então, a gente acaba confundindo a criança. Então, particularmente, como que eu gosto de trabalhar com criança pequena? Eu faço a manipulação da criança aos pouquinhos. Se ela estava com o corpo todo encostado em mim, né, com grandes apoios motores, porque os apoios motores, eles também se referem aos apoios emocionais. Aos pouquinhos, eu vou deixando ela um pouquinho mais afastada, então, menos parte do corpo dela entra em contato com o meu corpo, eu afasto ela um pouquinho, eu passo a segurar embaixo das axilas dela, depois eu dou a mão para ela e assim por diante. Então, na verdade, eu estou permitindo que ela ache esse ponto de equilíbrio dela na água. O material nesse processo, ele atrapalha. Ah, o material é proibido? Não é proibido, né? Tem um momento da aula que você vai colocar um espaguete para ela sair pedalando e por aí afora, mas eu prefiro trabalhar com crianças, por exemplo, se precisar de apoio, próximo da parede, porque ela tem autonomia para segurar a parede e para soltar. E nesse processo, como a parede é fixa, né, isso não vai alterar tanto o ponto de flutuação dela, ao contrário desses materiais. Então, eu prefiro começar o deslocamento, porque se ela está se deslocando já, quer dizer que essa criança já está fazendo imersão, quer dizer que essa criança já está pelo menos com uma certa flutuação, com domínio da flutuação, né? Para daí ela começar a bater a perninha. Então, assim, eu não vejo muito sentido da gente deixar ela dependente desse material. Eu acho que o material tem que entrar como uma variação e não como uma dependência, mas isso é a forma como eu enxergo, né? Como eu gosto de ensinar. Aí não tem nada de errado, tá, gente? Cada um tem a sua forma. Eu estou falando assim, como é que eu gosto. Agora, claro, se eu tenho um grupo muito numeroso, não tem jeito, né? Porque a gente tem o mundo ideal e o mundo possível. Se eu tenho um grupo muito numeroso, não dá para deixar um monte de criança parada. E, naturalmente, eu vou colocar mais crianças no espaguete ou próximas da parede, enfim, para que aquela aula tenha um outro dinamismo. Mas se é um grupo com menor, eu acho que vale a pena a gente pensar nessas questões, colocar o material como variação e não como ponto de apoio, porque se o material entra como ponto de apoio, a criança perde essa sensibilidade de entender como vencer essa ação do empuxo. E aí o corpo dela se desorganiza na hora que você tira esse material, porque ela vai procurar esse apoio que não existe. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta, então? Então, ó, tô aqui lendo de novo. Um aluno de quase 2 anos não quer permanecer no colo da mãe. Ele fica bem quando ele está sozinho no tapete ou na plataforma. E aí foi avisado isso para a mãe, né? Já está na hora da mãe sair da água, mas ela está muito resistente, fica sempre falando, na próxima aula eu saio, enfim, e daí? A gente aqui novamente está abordando essa questão do responsável. Pessoal, a gente tem aí um pacotinho, mãe e criança. Se a criança não está pronta e a mãe está pronta, o pacote não está pronto. E se a criança está pronta e a mãe não, também não está pronto. Que bom que esse bebê já está querendo aí se sentir mais autônomo, ótimo, né? O que está faltando? Reassegurar essa mãe. Como é que a gente faz isso? Ao longo da aula, a aula está acontecendo, e aí a gente se aproxima da mãe, para ela se sentir segura, e a gente fala, não, mamãe, pode deixar ele aqui no tapete, olha que bacana, nossa, parabéns, você foi muito corajosa, hein? Deixou seu filho sozinho, e deixa ela próxima, tudo bem? Porque aí ela vai se sentindo segura, não dá para a gente romper de uma hora para outra. Às vezes ela não está pronta, e assim, uma coisa que para a gente é muito banal, porque a gente tem muitos alunos, essa mãe às vezes tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, ela é mãe há pouco tempo, a gente é professora há muito tempo, então a gente também tem que respeitar esse desmame. Agora, claro, não dá para isso permanecer aí por um tempo muito prolongado. A gente tem que ir investindo nesse processo, então fica próximo dela, tá? Se aproxima dela, sugere, olha, agora na hora de afundar, posso pegar o seu bebê para mostrar? E aí ela vai se acostumando a ver você fazendo essa manipulação. Pode deixar ela próxima, não tem problema. Avisa antes, comunica antes, não trabalha tanto com imprevisibilidade. A aula acabou, ela teve coragem de deixar esse bebê mais tempo com você.
dá parabéns para ela, isso é importante, esse feedback é importante para ela, e reforça, olha, tá vendo, viu como foi bom para ele, viu como ele ficou bem, né? Esse é o processo. Em algum momento ela vai sair, ela vai aceitar, ela vai continuar insegura fora da aula muitas vezes, e eu acho que também é nosso papel, na hora que esse bebê ficar sozinho, sem ela, a aula acabou, se dirige a ela, acolhe, fala que deu tudo certo, que foi ótimo. Então, assim, aos pouquinhos vocês vão vendo que elas vão destensionando. Esse é o processo, a gente precisa assegurar essas mães também. Pessoal, são essas as questões que eu recebi. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo webinário da Movimento Mirim, que vai acontecer na primeira quarta-feira de junho, combinado? Até lá e um ótimo trabalho para vocês.